O preço atual do Bitcoin, hoje, nesse momento agora, ele é de quase 105 mil dólares. Ou se a gente converter para real aí, a gente vai estar falando de um valor aí de mais de 600 mil reais. E aí tu olha esse preço, tu que não entende muito, e vai pensar, é tarde demais para comprar. Não dá para ficar rico rápido, mas não vale a pena. Ou tu compra, o preço cai um pouco, tu se apavora e vende e sai no prejuízo. Esse é o tipo de pensamento e o tipo de atitude que a maioria das pessoas tem. Porque a única coisa que elas conseguem ter na cabeça é imediatismo, né, de querer resolver tudo rápido, de querer ficar rico rápido. E a segunda é a aversão a risco. Elas não querem arriscar. Elas não querem ver o dinheiro delas desvalorizando. Porque elas não entendem que o Bitcoin, como o ativo volátil que ele é, mas essa volatilidade ela tem diminuído cada vez mais através dos anos, através dos ciclos de mercado, que isso, mesmo tendo diminuído, é uma coisa que é da natureza dele. Mas que em janelas de tempo maior, ele tende a se valorizar cada vez mais. O Bitcoin ele está caindo, mas ele está caindo para cima. Olha o preço atual que a gente está. A gente está a 104, 105 mil dólares por unidade. Ou mais de 600 mil reais. E tu aí tá achando que é tarde demais para entrar. O tamanho atual de mercado do Bitcoin, ele é de mais ou menos 2 trilhões de dólares, tá? Isso não é nada. O tamanho de mercado de 2 trilhões de dólares não é nada para um ativo que ele foi descoberto há pouquíssimo tempo, porque uma janela de tempo aí de 10, 15 anos não significa nada se a gente for comparar com outros investimentos, tá certo? E ele nem pode ser comparado com outros investimentos em termos de características, porque justamente por ele ser uma descoberta, ele é alguma coisa que ele é diferente de tudo. E é isso que as pessoas elas não conseguem enxergar. Elas só sabem ver variação de preço e ver se elas estão lucrando ou se elas estão no prejuízo em relação à moeda do país delas, que no nosso caso é o real, que inclusive é uma moeda que só desvaloriza. Esse tipo de desvalorização ninguém percebe. Ninguém fica com medo. Tu fica aí com medo de comprar Bitcoin porque vai desvalorizar o teu dinheiro. Mas me diz aí se os teus reais brasileiros eles não estão desvalorizando ao longo do tempo. Quanto tempo atrás tu estava pagando quase metade do preço na carne, ou no café, no arroz, em praticamente todas as coisas. O teu real brasileiro ele não desvalorizou pela metade também, em relação a tudo que tu consome. Tu olha o BTC/BRL no gráfico, quando cai tu te apavora. Mas quando tu vê o carne/BRL ou arroz/BRL só subindo, para ti tá tudo tranquilo. Ou melhor, tu até te desespera, mas acha que é uma coisa natural. Tu acha que tá tudo certo e não faz porra nenhuma para mudar isso. E também tem o pessoal que quer entrar, que quer comprar, mas que apesar deles terem a coragem para comprar, eles vêm pelas motivações erradas. Eles só querem ter lucro nominal em reais. Eu tinha 5 mil reais em Bitcoin e agora eu tenho 7, ou agora eu tenho 8, ou tripliquei. Não que a valorização não seja algo bom. É óbvio que ela é boa, todo mundo quer multiplicar o dinheiro. Mas tu tem que entender que isso sozinho não faz nada. O motivo da multiplicação dele
ao longo dos anos se dá pelas características únicas que ele tem. É o mercado precificando a utilidade do ativo. O preço por si só não significa nada. O Bitcoin, que está sendo negociado a $100.000 e que ele é negociado a $50.000, é o mesmo Bitcoin. É lógico que ninguém quer ficar no prejuízo o tempo inteiro. Mas para quem entende e já está nesse mercado há mais tempo, consegue entender que essas quedas, essas correções maiores de preço, elas são temporárias e fazem parte do comportamento natural do ciclo de mercado da moeda. E que cedo ou tarde o mercado ele vai precificar de novo. É só olhar o histórico do preço através dos anos. A gente chegou no ciclo passado a ter o Bitcoin valendo 65 ou 67 mil dólares no topo do ciclo. E depois, quando ele começou a cair, e a gente entrou num mercado de baixa na época do Covid, ele chegou a cair a 70% a 80% do preço. Eu vi o Bitcoin ser vendido a 15 mil dólares, 20 mil dólares. Olha o preço que a gente tá. E tem quem dizia naquela época que estava caro demais. E eu garanto que todas essas pessoas, elas estão arrependidas. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, o erro da maioria das pessoas quando está entrando é se importar só com preço e achar que elas vão achar o fundo perfeito no preço para que elas comecem a comprar. Tu não vai prever o futuro. Tu não sabe e tu não vai conseguir achar o fundo perfeito. Se tu soubesse prever o futuro com tanta precisão assim, tu não ia precisar estar te preocupando com investimento. Tu já teria ganhado na loteria há muito tempo. E agora, passando para os cagões que ainda não entraram, ou porque acham que está muito tarde, ou porque acham que vão perder dinheiro, olhem ao redor de vocês. Vocês vão entrar no bonde por último, se continuarem se comportando dessa forma. Tem cada vez mais institucionais e empresas entrando no Bitcoin. A BlackRock, vocês acham que esses caras eles jogam para perder? Eles são a maior gestora financeira do mundo. Eles gerenciam mais de 13 trilhões de dólares em ativos, tá? Com os fundos de investimento deles. E eles compram milhões em Bitcoin a cada oportunidade que eles têm. Milhões. O Fidelity, que também é um fundo de investimento, comprando milhões. E tu aí, todo cagado porque não quer botar R$1.000 no Bitcoin porque tem medo de perder. E além dos institucionais entrando, a gente também está vendo cada vez mais os governos entrando. Já não bastava lá em El Salvador, isso não é novidade para ninguém, já é bem antigo. O Bitcoin se tornou moeda nacional no país, depois deixou de ser moeda nacional, mas continuou sendo usada, ela só não era mais de uso obrigatório da população. E agora a gente tem os Estados Unidos também com uma reserva estratégica de Bitcoin. A gente está vendo cada vez mais o sistema tradicional vendo valor no Bitcoin. E tu aí tá achando que é dinheiro de banco imobiliário, achando que é uma coisa que não serve para nada. Quando que tu vai decidir comprar? Quando ele estiver valendo $1 milhão? Ah, tu acha que ele nunca vai chegar nesse valor, né? Mas eu vou te falar, ele vai. Em algum momento ele vai. Ele pode demorar 5, 10 anos, talvez até mais. Mas em algum momento ele vai acontecer. A gente tem aí empresas como a Tesla, do Elon Musk, que faz tesouraria de Bitcoin. A gente tem a MicroStrategy também, que é uma empresa dos Estados Unidos, que está cada vez comprando mais e mais Bitcoin a cada oportunidade que eles têm. Desde que eles decidiram fazer tesouraria de Bitcoin e anunciaram publicamente isso, porque eles são uma empresa de capital aberto, eles são negociados na bolsa
a ação da empresa, da MicroStrategy, ela já valorizou 7 ou 8 vezes. Porque cedo ou tarde, por mais que o mercado demore, o mercado ele precifica. E nesse caso eles estão precificando o aumento de patrimônio da empresa e a capacidade que ela tem de gerar lucro. E isso vai acabar acontecendo mais e mais. A gente tem empresas aí no Japão como a MetaPlanet que estão passando por um processo parecido. Inclusive a valorização da empresa já começou. Aqui no Brasil a gente tem a Melius, que é uma empresa de cashbacks, né? Ela teve aí numa baixa por muito tempo. E desde que eles anunciaram que iam começar a fazer tesouraria de Bitcoin, a empresa já valorizou entre 200% a 300%. O mercado está mudando cada vez mais. Toda a parte dos institucionais, do mercado tradicional, eles querem uma fatia. Eles querem um pedacinho de Bitcoin, porque eles conseguem enxergar um valor ali. Uma função ali. E o mesmo vale para os governos. E tu tá aí com preguiça de estudar, com preguiça de entender, tá com medo de colocar o teu dinheiro ali porque tu acha que o Bitcoin ele vai desaparecer, ou porque tu acha que tá tarde demais para ficar rico. Daqui 4 anos, ou 5, quando a gente estiver ali por 2028, 2029, e tu estiver vendo o Bitcoin a 200, 300 mil dólares por unidade, tu vai ter pensado, por que eu não comprei em 2024? Por que eu não comprei em 2025? Por que eu não comprei em 2026? Porque muito provavelmente o preço vai despencar ano que vem. Eu não sei para quanto vai, mas dado o comportamento de mercado dele, que acontece todos os ciclos, é bem provável que isso aconteça. Mas é que aí, como as pessoas elas se guiam só por preço, elas não estudam as características do ativo, quando elas verem o Bitcoin despencando 60%, 70% do valor de mercado dele, valor de mercado não, do preço negociado. Quando elas verem isso acontecer, elas vão achar que é uma bolha, elas vão achar que o Bitcoin está colapsando, vão achar que o preço nunca mais vai voltar. E aí elas não vão querer comprar ali. Mas elas vão ficar cheias de vontade para comprar quando o preço estiver disparando de novo no próximo ciclo. Também existem outros detalhes. O cerco, principalmente aqui no Brasil, o cerco está se fechando cada vez mais. O mercado está cada vez mais regulado, tá certo? As corretoras estão precisando fornecer cada vez mais e mais dados para a Receita Federal, de maneira automática. A Receita Federal usando inteligência artificial, muito provavelmente já para fazer cruzamento de dados, para saber tudo que tu está fazendo com as tuas carteiras, com as informações que a corretora ela é obrigada a fornecer para elas. E agora, recentemente, inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. A gente tem os novos impostos também, que muito provavelmente quando tu fizer a venda dos teus ativos na corretora, tu vai ser cobrado imposto direto na fonte. Quem sabe vão te cobrar até mesmo um IOF na hora da compra, porque como tu vai estar trocando uma moeda por outra, que no caso é o Bitcoin, isso é uma operação de câmbio, então talvez te cobrem imposto também. Imposto sobre operações financeiras, que é o IOF. Mas tu prefere ficar sentado, esperando sem fazer nada, porque tem medo e tem preguiça de estudar. O que hoje já está ficando mais difícil para comprar, pode ser que comece a ficar impossível, pelo menos pelas vias convencionais. A gente sempre vai ter outras alternativas, que são um pouco mais complicadas, mas elas ainda são viáveis, que são as compras e as vendas via P2P, de pessoa para pessoa, sem ter a corretora como intermediário. Isso é muito difícil de ser barrado, mas exige um pouco mais de confiança nas outras pessoas, nas plataformas que tu está utilizando. E se tu já estava com todo o medo para comprar na corretora, tu vai ter muito mais medo ainda para comprar de outra pessoa diretamente. Vai ter preguiça de aprender. Vai lá, cara, continua enrolando, não compra.
deixa ficar mais complicado, deixa o real brasileiro desvalorizar mais ainda, deixa o Bitcoin disparar de preço de novo, ir para 150, 200 mil dólares. Aí tu pega e decide comprar. E além da cobrança de impostos, a gente pode ver cada vez mais o governo impondo regras, mais e mais regras para as corretoras nacionais. Como, por exemplo, impedir que tu saque as criptomoedas de dentro da corretora. O Banco Central já falou sobre isso, que eles queriam proibir o saque de stablecoins de dentro da corretora. No caso era do USDT, as stablecoins de dólar. Eles não queriam mais deixar com que tu fizesse o saque de dentro da corretora. Só que num primeiro momento, eles estão proibindo o saque de stablecoins. Em outro momento, eles vão estar proibindo o saque de todas as criptomoedas de dentro da corretora. E aí acabou. A única coisa que tu vai ter de benefício de comprar numa corretora vai ser o benefício da valorização. E ainda assim tu vai estar tendo desvantagem, porque no momento que tu vender, eles vão estar te cobrando imposto direto na fonte. 17,5%. E tu não vai conseguir tirar dali para vender de outra maneira, porque a corretora impôs uma regra, a corretora foi imposta uma regra, aliás, pelo governo, que não vai mais deixar tu sacar os teus bitcoins de dentro da corretora. E é isso que as pessoas elas não entendem, que o Bitcoin ele não é sobre a valorização. Como eu falei antes, é óbvio que é bom tu comprar ele a 30 mil dólares e ver ele ir a 90, a 120 mil e multiplicar por 3, 4 vezes o teu valor em reais. Todo mundo quer isso. Mas acontece que isso por si só não se mantém. O que faz com que ele se valorize dessa maneira é porque cada vez mais as pessoas, as instituições e os governos estão vendo um valor real nele. Características que fazem parte dele. Não é mais só um ativo especulativo. É por isso que ele se valoriza cada vez mais e mais. E quais que são essas características? Se tu tivesse estudado, tu saberia, mas eu vou te dizer agora. O Bitcoin, ele é uma moeda descentralizada. Ele não tem um dono, ele não tem um órgão regulador, ele não tem uma entidade central que controla e diz como que tem que ser feito. E isso é muito bom. Aliás, ele surgiu justamente criticando esse sistema, onde a gente tinha que ter um banco, a gente tem que ter um governo dizendo as regras sobre como que tudo deve ser feito. O Bitcoin é justamente uma crítica a esse sistema. E essa é uma das características que as pessoas elas não entendem como que funciona. Ela funciona através de nós de rede e mineradores, que são pessoas que são responsáveis por fazer a validação das transações. Eles são os mineradores, entre aspas, que muito se ouve falar na internet, mineração de Bitcoin. São justamente os mineradores que fazem a validação das transações. E eles estão espalhados através do mundo. E não são um órgão centralizado. É justamente isso que faz com que ele seja descentralizado. Não é um pequeno grupo de pessoas tomando decisões sobre quem que deve mandar dinheiro para quem, quanto que deve ser mandado, quanto que deve ser tributado. É isso que é a descentralização. Os dados eles são transparentes e são públicos, eles podem ser auditados, mas o que pode ser visto dentro da rede do Bitcoin, dentro da blockchain, que é onde tem os registros de quanto de dinheiro que está indo de um endereço para outro endereço, que seriam as contas de banco, né? O que pode ser visto nela são os endereços de para onde está indo o dinheiro e de onde ele está saindo, e a quantidade, nada mais do que isso. E isso é muito útil,
Algumas pessoas encaram isso como um defeito, e na verdade não é um defeito. É uma feature. Porque no momento que tu consegue auditar as transações, tu consegue ter a transparência, tu consegue validar se está tendo algum tipo de scam, tu consegue testar e validar para ver se está tendo algum tipo de fraude dentro da rede do Bitcoin. Tu consegue criar produtos que têm lastro no Bitcoin. Um exemplo disso seria criar uma moeda que tem lastro no Bitcoin. Em comparação, a gente pode pegar aí a época que tinha o acordo de Bretton Woods nos Estados Unidos, que era a época que a emissão do dólar ela estava atrelada à quantidade de ouro que era minerada. Naquela época o dólar era uma moeda muito mais forte. Mas esse é só um exemplo. Você não conseguiria manipular as propriedades do Bitcoin para fazer, por exemplo, uma emissão infinita de moedas. Porque, para começar, isso é muito difícil de fazer. E mesmo que fosse feito, isso seria visto por todo mundo. É praticamente impossível de tu fazer isso. Justamente porque, para que tu consiga fazer isso, tu teria que conseguir mudar as regras do Bitcoin. E tu não consegue fazer isso sozinho, sendo um minerador, mesmo que tu seja um minerador ou um contribuinte muito grande na rede. Porque para que tu consiga mudar as regras, mudar as características do Bitcoin, tu tem que ter uma maioria dentro da rede que está disposta a mudar as regras junto contigo. E se tu for fazer alguma coisa que beneficia só a ti, obviamente os outros mineradores não vão concordar em aplicar as tuas mudanças na rede. Tu vai ser um cara sozinho criando uma outra moeda que é diferente do Bitcoin e que não tem nada a ver com ela. E isso não vai ter valor nenhum. O Bitcoin vai. Justamente porque o que tem se mantido mais próximo das regras originais desde a criação é o que a gente tem hoje, que é o Bitcoin. Qualquer coisa que se desviou muito disso, que são as variações de Bitcoin, e elas existem, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Cash, que é inclusive umas variações de Bitcoin mais famosas que tem. Todas elas foram variações que se originaram do código original. Elas tentaram propor uma mudança no código, uma mudança nas regras de como que o Bitcoin funciona, e eles não conseguiram. Eles criaram uma variação do Bitcoin que não está ligada na rede original. Qual que é melhor? O mercado vai precificar. O Bitcoin original está a 104, 105 mil dólares. Essas variações que surgiram, muitas delas não valem nada. Quantidade limitada, a escassez programada que o Bitcoin tem. Uma das regras do Bitcoin é que só podem existir 21 milhões de moedas. 21 milhões de Bitcoins. Não tem como imprimir, entre aspas, mais do que isso. Boa parte dessas moedas elas já estão perdidas. Então a gente tem disponível para compra e para venda uma quantidade muito menor do que essa. Elas foram perdidas justamente porque no início, como as pessoas elas não entendiam muito bem como que o Bitcoin funcionava, como que tu armazenava uma chave privada para tu poder manter o teu acesso e tu ter segurança sobre os teus Bitcoins. Então elas perdiam o acesso às carteiras e não conseguem mais sacar os Bitcoins de dentro dessa carteira por falta de conhecimento. Mas na época era uma coisa mais difícil de compreender porque era novidade. Hoje em dia já está se tornando menos. A gente tem aí 15, 16 anos de história do Bitcoin já. A gente já entende muito sobre como funciona. E além de a gente ter esse limite, esse teto de emissão de 21 milhões de unidades de Bitcoin, a gente também tem um controle sobre a quantidade que ela é emitida através do tempo. Um bloco com transações, ele é minerado a cada 10 minutos. E a cada 10 minutos, os mineradores eles são recompensados com bitcoins novos que são emitidos na rede.
E também eles são recompensados com as taxas de transações que são cobradas das pessoas que estão fazendo essas transações. E a recompensa por bloco minerado, ela é em torno de 3 bitcoins, ela é tipo 3,125 bitcoins. Ou seja, são jogados no mercado a cada 10 minutos 3,125 bitcoins para cada 10 minutos. E isso não é muita coisa. Ela é uma inflação controlada. Ela não é igual ao real brasileiro, que a gente já está com quase o dobro de moeda impressa em 4 anos. É maluquice, a gente já está quase em 8 trilhões de reais impressos. E a cada 4 anos, não exatamente 4 anos, mas essa recompensa que os mineradores eles recebem, que são os bitcoins novos que surgem na rede, ela é cortada pela metade. No último halving que aconteceu, que foi em abril de 2024, era o dobro. Foi cortado na metade e virou esses 3,125. E daqui 4 anos, considerando abril de 2024 como o início da contagem, vai ser ali por 2028, vai ser cortado na metade de novo. Ou seja, a emissão dos bitcoins ela vai ser reduzida. De 3,125 ela vai ir para 1,6 ou algo em torno disso. E depois disso ela vai cortar de novo. Em algum momento a gente vai começar a ter menos de 1 bitcoin sendo minerado a cada 10 minutos. Isso é escassez programada. É isso que torna ele valioso. Uma das características que torna ele valioso. Ele não é como qualquer outra dessas moedas que a gente tem, que pode ser impressa infinitamente. Essas moedas elas são basicamente pó de fada, elas não existem. Elas são feitas a partir do ar. Porque boa parte do nosso dinheiro ele já nem existe fisicamente mais, ele é puramente eletrônico. A gente não se dá conta disso porque a gente não tentou todas as pessoas do país para ir no banco e sacar todo o dinheiro que tem. Porque se a gente fizesse isso, a gente ia se dar conta de que não é possível de fazer isso. A gente ia tirar boa parte da liquidez dos bancos. E a gente não ia conseguir ter o dinheiro físico todo nas nossas mãos. Porque ele não existe. Outra característica muito interessante do Bitcoin, que é o envio, a transferência de valor, a transferência de riqueza de maneira internacional. Se tu tem alguém que tu conhece, alguém que tu precisa para trocar valores internacionalmente, não existe nenhuma barreira dentro da rede do Bitcoin que te impeça de fazer isso. A única coisa que tu precisa é de internet. Tu não precisa fazer uso de uma corretora aonde tu vai pegar o teu real e aí tu vai trocar por dólar, ou seja lá para qual outra moeda, vai ser cobrado IOF e aí tu vai enviar para a pessoa no outro país. Se tu tivesse sempre usando Bitcoin diretamente, tu não precisa disso. Tu poderia simplesmente botar o endereço da tua pessoa que tu quer enviar a quantidade de dinheiro dos bitcoins ali, botar a quantidade e o endereço dela e enviar. É só isso que tu precisa. Em questão de minutos isso pode ser feito. As transações on-chain, que são vamos colocar assim como as transações clássicas, né? Elas são mais demoradas, mas uma transação na Lightning Network, que é uma solução de segunda camada, elas são rápidas, elas acontecem na velocidade de um pix. Isso não tem valor? É óbvio que tem. E o mercado está precificando de acordo. No momento, o valor disso é 104, 105 mil dólares. No futuro, quanto que vai ser? E essa troca, ela é feita, essa troca de valores, ela é feita só entre tu
a pessoa que vai receber e os mineradores que estão validando as transações. Não tem uma autorização de banco, não tem autorização de governo para ser enviado esse valor. Não precisa mais. Ou depender de outros intermediários financeiros como a Visa, a Mastercard ou qualquer tipo de instituição financeira que faz a validação da transação de maneira centralizada. Eu já falei isso, mas ele também, uma das características dele é que ele é rápido e tem taxa baixa. Você vai mandar uma quantidade, um valor muito alto para alguém, seja de maneira nacional ou internacional, pode ser que a outra pessoa seja tributada, a gente pode ter uma taxa, como a gente tem aí o IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Dentro da rede do Bitcoin tu não tem isso. Tu só tem a taxa da rede para ser paga, para remunerar os mineradores. Isso se a transação for on-chain. Aí ela é uma transação um pouco mais cara e um pouco mais demorada. Agora, se ela for feita em segunda camada, pela Lightning Network, ela acontece em segundos. E as taxas são baixíssimas, coisa de centavos. Outra característica, ele é praticamente incensurável e inconfiscável. Não existe nenhum tipo de entidade e autoridade centralizada que tenha poder para impedir com que tu envie ou receba valores, ou que eles congelem a tua conta com algum tipo de decisão de canetada judicial. E isso tem um valor muito grande, principalmente quando tu vive num país que podem te boicotar por opinião política, perseguição ou alguma coisa parecida. E isso aqui no Brasil está acontecendo cada vez mais. É muito conveniente, mas a gente já está vendo aí vários políticos da oposição ao governo que estão tendo bloqueio judicial em conta. Isso não tem valor? Ou que nem a gente teve agora, eu vou dar um exemplo, a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, ela fugiu do país porque estava sendo perseguida política. As pessoas, elas começaram a fazer pix de doação para ela, porque pelo que eu entendi ela teve bloqueio judicial em algumas contas dela. E o nosso digníssimo ministro da Justiça já declarou que as pessoas que fizeram doação para ela vão ser julgadas também, vai ser investigado. E aí só porque tu mandou um pix, uma doação para alguém, tu vai ser investigado. Se essas doações elas tivessem sido feitas por Bitcoin, principalmente pela Lightning Network, que ela é uma solução de segunda camada que tem um pouco mais de privacidade, ia ser praticamente impossível de rastrear essas pessoas. Imagina tu ser punido simplesmente por estar apoiando alguém. Eu não vou entrar em méritos se tu deveria ou se tu não deveria mandar dinheiro para ela. Eu estou usando a situação como exemplo. E tu pode fazer o comércio de serviços ou de produtos sem ser tributado. Porque como tudo está acontecendo dentro da rede do Bitcoin, tu está fora do sistema tradicional, não tem como tu ter algum tipo de imposto automático, não tem como os órgãos fiscalizadores deles verem todo o teu patrimônio, o que eu acho ridículo, acho um absurdo que tu tenha que estar declarando tudo para a Receita, declarando tudo para o governo, porque o governo, se eles quiserem, eles podem ter sigilo sobre os gastos deles, né? Agora tu não, tu tem que declarar cada centavo, que é para eles poder ficar fazendo um cruzamento de dados entre todo o patrimônio que tu tem e a renda que tu recebe mensalmente, que é para eles ficarem descobrindo se tu tá sonegando de alguma maneira. Agora eles podem, né? Eles podem usar o dinheiro para fazer perseguição política, eles podem usar o dinheiro para calar a boca de opositor, eles podem usar o dinheiro para financiar a guerra, eles podem usar o dinheiro para enviar para a ditadura de outros países, ficar financiando outras ditaduras, aí tudo certo, aí pode usar o dinheiro.
Agora tu que está tentando preservar parte do teu poder de compra, tu que está tentando fazer um pequeno comércio, aí não pode, aí é crime, né? Esse é o poder que o Bitcoin tem. Ele tem o poder de tirar todos os intermediários do caminho, todas as decisões centralizadas do caminho. Não existe nada que vai impedir que tu possa comprar um carro, comprar uma moto, prestar algum serviço ou pagar por algum tipo de serviço diretamente com o Bitcoin. A única coisa que tu precisa é achar alguém que aceite, que esteja disposto a fazer essa negociação contigo sem usar a moeda estatal, e sim usando a criptomoeda, usando o Bitcoin mais especificamente. É a única coisa que precisa. Mas as pessoas, elas estão dispostas a estudar, a entender como é que funciona? Porque no momento que isso começar a acontecer, tu para de financiar o governo. Porque é impossível que eles consigam te tributar dessa forma. É impossível que eles consigam te diluir dessa forma. Porque é isso que vem acontecendo através dos anos. É como eu já falei nesse vídeo e em outro vídeo anterior. A nossa base monetária, ela quase dobrou de tamanho. A gente está quase em 8 trilhões de reais impressos. Eles não conseguem imprimir Bitcoin. Eles não conseguem ficar te diluindo. Porque é justamente a proteção que ele tem contra a inflação, é justamente por conta das características que eu já disse antes. Ele tem uma emissão controlada e programada para acontecer. Não tem como imprimir, alguém decidir imprimir 50 trilhões, 10 trilhões de Bitcoin. É impossível fazer isso, praticamente impossível. Lógico, tu pode se proteger de outras formas, existem outros meios. Tu pode ser alguém que tem artigos colecionáveis e aí tu fica especulando em cima do valor daquilo, talvez até em leilões, fazendo a compra, a venda desses itens. Quadro, pintura, metais preciosos, várias coisas podem ser usadas para isso. A questão é que para todas essas coisas que eu usei de exemplo, inclusive outras que tu pode ter pensado aí, elas necessitam de uma especialização. Elas requerem que tu entenda sobre o assunto. Não é todo mundo que consegue fazer isso. O Bitcoin, apesar dele ter várias características e alguns aspectos técnicos que eles são mais complicados de entender, tu não precisa entender ele completamente para que tu guarde uma parte do teu patrimônio nele. A barreira de entrada, ela é baixíssima. É muito mais fácil de tu utilizar o Bitcoin para fazer isso que eu estou falando do que tu usar qualquer uma dessas outras coisas. E falando sobre a parte da transparência dele, o código dele é aberto. O código dele está disponível. O código dele é auditável na internet para que qualquer pessoa veja. E isso é muito importante. Porque dessa maneira, toda vez que sai uma atualização do código ou alguma contribuição de melhoria no código, porque isso pode ser feito, toda vez que esse tipo de coisa surge, ela pode ser auditada para ver se não está surgindo nenhum tipo de código malicioso que tem como tentativa boicotar ou prejudicar de dentro para fora a rede do Bitcoin. Como o código é público, qualquer tipo de programador que entende o suficiente, ele consegue ver isso. Então, como que uma coisa dessas não tem valor? Para algumas pessoas, né? Porque perante o mercado ele tem. E como eu já disse, são mais de 100 mil dólares por unidade. E a gente também tem a portabilidade para tu transferir qualquer uma dessas outras coisas de um lugar para outro, que eu dei o exemplo antes. Seja metais preciosos, itens colecionáveis, pinturas, esculturas ou qualquer coisa, tu precisa gastar com transporte, tu precisa gastar com armazenamento, com segurança, dependendo do que é que está sendo transportado. Com o Bitcoin não, ele tem uma portabilidade gigantesca. Como tu tem todo o registro lá na blockchain de o que tem num saldo de carteira, o que tu tem em outro,
A única coisa que tu precisa guardar são as 12 palavras que dão acesso à tua carteira e a tua senha. Isso tu pode escrever num pedaço de papel. A portabilidade disso é minúscula. Ou melhor, se tu for extremo e inseguro o suficiente, ou até maluco, tu pode guardar a tua senha e as 12 palavras que fazem o backup da tua carteira só na tua cabeça. A portabilidade disso é maior ainda. Tu consegue transportar riqueza dentro da tua cabeça, através do mundo inteiro, se tu quiser. E não tem nada e nem ninguém que possa descobrir isso. O valor do Bitcoin está nessas características. Ele é altamente divisível. O Bitcoin ele tem 8 casas decimais. Tu não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Tu pode transferir, tu pode armazenar valores muito menores do que isso. A melhor unidade de Bitcoin ela seria 0,00000001 Bitcoin, que é o que as pessoas chamam de satoshis, né? Que seria qualquer valor menor que 1 Bitcoin é referido como satoshi pelas pessoas. E essa foi a lista extensa de características do Bitcoin, que são características intrínsecas dele, que não mudam independente do valor que ele está. Quando tu começa a entender essas características, tu começa a perder o medo da volatilidade do preço, porque tu começa a entender que ele é um ativo único e que cada queda que ele tem no preço, ela não é um risco para ti de desvalorização do patrimônio, ela é uma oportunidade para tu comprar mais. Bom, fiquem aí com o próximo vídeo que eu tenho, que é sobre os novos impostos que o governo está tentando aprovar para nós, hein? Eu fico por aqui.